Você se zangaria se alguém chegasse até você e chamasse você de evangélico? Se alguém chegasse e chamasse você de cristão, você aceitaria? Você se auto-intitula um crente? É sobre esse assunto que eu vou falar no vídeo de hoje. Hoje eu vou fazer a diferença, estabelecer a diferença entre o que é ser crente, o que é ser evangélico, o que é ser protestante e o que é ser cristão. Então fica comigo até o final desse vídeo. Já peço que você se inscreva. Você que já é inscrito, deixa o seu joinha, ative o sininho para você receber vídeo novo. Toda vez que sair, você vai receber em primeira mão. Me siga no Instagram, que todos os dias eu tenho uma mensagem para edificar a sua vida. Então vem comigo em mais um vídeo. Desde o início do cristianismo, os primeiros discípulos de Jesus nunca se preocuparam em colocar um nome que os identificassem. Eles nunca se preocuparam com nomenclaturas e com rótulos. Porém, as pessoas de fora, os inimigos do cristianismo, começaram a colocar nomes pejorativos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava diante do tribunal de Félix, ele ouviu o próprio Félix dizendo que Paulo era o principal agitador da seita dos nazarenos. Ou seja, o movimento que iniciava ali era considerado como uma seita. O próprio Jesus Cristo também não se preocupou em rotular os seus discípulos. Jesus não chamou os seus discípulos de crente, Jesus não chamou de cristãos, Jesus não chamou de evangélicos. Jesus se limitou a chamar servo, amigo, discípulo ou filho de Deus e coisas desse tipo. Nós vemos também que o apóstolo Paulo, em suas epístolas que formam boa parte do Novo Testamento, não usa essas nomenclaturas que nós vamos citar no vídeo de hoje. Paulo usa normalmente a expressão santos. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Filipos, aos santos que estão em Roma e etc. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Em primeiro lugar, o que é um crente? Literalmente, a palavra crente significa aquele que crê. Logo, algumas pessoas não gostam de ser chamadas de crentes porque a palavra é muito genérica e dá a entender que se a pessoa crê em Maomé é crente, se a pessoa crê em Buda é crente. Sim, porém, nós encontramos na Bíblia pessoas que nasceram de novo e conheceram a Jesus que foram chamadas de crente. Atos 16, versículo 1. Paulo faz referência à mãe de Timóteo, que era uma judia crente. Já em 1 Coríntios 1, 21, o apóstolo Paulo, falando sobre a pregação do evangelho, que é considerado como loucura para os que se perdem, ele afirma que aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Então, não há nenhum problema em você se considerar um crente. Sobre a argumentação de que crente é o que crê em qualquer coisa, pelo contexto nós entendemos que as pessoas que a Bíblia denomina como crentes são aquelas que creram em Jesus, não que creram em outra coisa. Lá em Tiago 2, versículo 19, algumas pessoas descontextualizam essa passagem, quando Tiago, fazendo ali o relacionamento entre fé e obras, pergunta ao seu leitor: tu tens a crença de que há um único Deus? Ok, pode ter, tudo bem. Porém, os demônios também creem e até estremecem. O diabo sabe que existe um único Deus e não é essa a crença para a salvação. A crença que Tiago fala, a fé que Tiago fala, é a fé que produz frutos. É você não apenas saber que Deus existe, mas saber que Ele existe, crer no Filho de Deus e também externar essa crença através de obras. Tiago não fala aqui de pessoas que creem, de ter fé em qualquer tipo de coisa, não. É crer no Filho de Deus, é aquilo que Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, crente é aquele que crê, segundo a Bíblia, crente é aquele que crê em Jesus, segundo as Escrituras. E Jesus escreve isso muito bem, antes de subir, ele fala isso muito bem quando ele diz: quem crê em mim terá vida eterna. Quem crê em mim, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Muitas pessoas também não gostam de ser chamadas de crentes porque elas alegam o seguinte: fulano de tal diz que é crente, mas vive a vida daquele jeito. Mas é preciso entender o seguinte, não é uma pessoa, não é um conjunto de pessoas que vai definir o significado de um termo. É mais fácil dizer que alguém está se passando por crente do que dizer que um crente de verdade está pervertendo o evangelho. E o que é o cristão? A palavra cristão aparece pela primeira vez em Atos 11, 26, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia.
Existe uma certa discussão sobre esse nome cristão, que significa soldado de Cristo e partidário de Cristo. Algumas teorias afirmam que eles receberam esse nome, mas como um apelido pejorativo. Porém, essa palavra cristão, ela foi também usada pelo rei Agripa. Quando Paulo discursava perante ele, fez um belo discurso e Agripa disse: Paulo, se tu não parasse, você ia me tornar um cristão, você ia fazer eu me tornar um cristão. O apóstolo Pedro, no seu capítulo 4 da primeira epístola, ele fala também assim: se por acaso você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Logo, quem se autodenomina cristão porque creu em Jesus Cristo de verdade, biblicamente essa pessoa está correta. Uma outra coisa que é preciso deixar bem claro é que a palavra cristão, dentro dessa nossa pós-modernidade, recebeu novos significados, de maneira que agora cristão já não é considerado apenas um seguidor de Jesus. Até um espírita, por exemplo, é considerado cristão dentro da sociologia. As pessoas usam essa expressão para qualquer uma pessoa de bem. E na verdade a gente sabe que nem toda pessoa de bem socialmente é de fato um filho de Deus se não nascer de novo. E o que é o protestante? Qual a diferença entre ser crente, entre ser cristão e entre ser protestante? Esse nome protestante, ele já está caindo em desuso no Brasil. Normalmente, quem ainda utiliza essa terminologia é a Igreja Católica. E há algum tempo no Brasil, inclusive, esse termo até foi, de uma certa maneira, um termo pejorativo. Porque o que é protestante? Protestante literalmente significa aquele que protesta. E onde surgiu esse nome? Surgiu no século XVI, lá na Alemanha, quando Martinho Lutero começou a discordar da Igreja Católica. Protestaram contra a venda de indulgências, contra a infalibilidade papal, eles apregoaram uma leitura livre das Escrituras e etc. E foram chamados de protestantes. Hoje, poucas pessoas recebem esse nome. Se você pegar um livro, por exemplo, que fala sobre o assunto, ele vai falar sim de protestante, mas que não há diferença nenhuma de você ser chamado de protestante ou não. Isso não vai fazer diferença nenhuma em você. E agora vamos para a expressão mais popular e mais usada no momento, que é evangélico. As duas primeiras palavras aparecem na Bíblia. Agora, protestante e evangélico não aparecem na Bíblia. A diferença é que a palavra evangélico, ela já aparece entre os chamados primeiros pais da igreja, lá no final do primeiro século, do segundo século, terceiro século da nossa era. Alguns escritores, alguns dos primeiros pais da igreja começaram a usar essa terminologia. Só que ele veio com muito mais força já no final do século XVII, com os grandes movimentos evangélicos da época que explodiu pela Europa, veio para os Estados Unidos e acabou influenciando o Brasil, como o puritanismo, o pietismo e inclusive o movimento pentecostal, por exemplo. Aí, a partir desses movimentos, então as pessoas pararam de usar a terminologia de protestantes e começaram a se identificar como evangélicos. A palavra evangélico, obviamente, significa um seguidor do evangelho. Perceba que, pela definição, não há nenhum problema em alguém ser considerado evangélico. Agora, sabe o que surge um problema? É que, normalmente, esses rótulos, eles são deturpados, de maneira que tem muita gente que não gosta de ser chamado de evangélico. Sabe por quê? A palavra evangélico hoje, pelo menos no Brasil, ela serve para qualificar um tipo específico de alguém que está no cristianismo. É alguém que não tem uma filiação a uma denominação específica, é alguém que, de maneira geral, não se submete à cultura evangélica. Por exemplo, essas pessoas que não se submetem à cultura e tradição evangélica, elas têm uma interpretação muito mais livre e liberal das Escrituras. Elas, por exemplo, não fazem questão do sexo depois do casamento. São pessoas que têm uma maior liberalidade com relação à bebida alcoólica, à nudez, à própria nudez. Por exemplo, Neymar se diz evangélico, Bruna Marquezine e recentemente até a cantora Ludmilla se denominando evangélica. Esse termo ele acabou sendo deturpado, mas a sua origem quer dizer seguidor do evangelho. Logo, se você não se incomoda em ser confundido com essas pessoas que deturpam essa nomenclatura, então não há problema nenhum em usar essas denominações, esses rótulos que normalmente as pessoas aplicam sobre outras. Então, como você percebe, não há diferença nenhuma em você ser chamado de crente, em você ser chamado de cristão, em você ser chamado de protestante ou evangélico. Não há diferença nenhuma pela simples definição dos termos e pela origem em que esses termos estão ligados.
pelo surgimento, pelo contexto de surgimento dessas expressões, não há nenhum problema em ser considerado evangélico. O problema é exatamente pessoas que entram nesses rótulos e acabam tendo uma visão distorcida deles e maculando aquela que era uma terminologia com sentido muito rico lá no início. E por fim, tem gente que não gosta de ser chamado nem de crente, nem de protestante, nem de cristão e nem de evangélico. Normalmente são os desigrejados que estão decepcionados com a igreja tradicional e que não querem se identificar com nenhum desses grupos. E você, se considera um crente? Você se considera um cristão? Você se zanga se alguém chamar você de protestante ou de evangélico? Escreve aí nos comentários. Escreve aí o que você achou desse vídeo. Não sei se você vai concordar comigo, mas aqui o espaço é livre para a gente discutir, para a gente debater essas ideias saudáveis.